Meu prezado amigo e irmão, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para tratar de mais um tema de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita a lição de número 5, do dia 31 de outubro de 2021. Dia esse em que comemora-se a Reforma Protestante. O título da lição de hoje é o seguinte: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Essa lição ela vai nos apresentar a principal mensagem do apóstolo Paulo, e essa mensagem ela consistia em pregar Jesus Cristo e este crucificado, e eu posso acrescentar também e ressurreto. Então o título dessa lição está exatamente nesse sentido: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. A crucificação de Cristo é algo fundamental para a fé cristã. Tanto o nascimento virginal de Cristo de maneira sobrenatural, por uma ação e graça do Espírito Santo, quanto a sua vida, o seu sofrimento, quanto o seu ministério, a sua paixão e a sua morte, como também a sua ressurreição. São elementos centrais da fé cristã que não podem ser relegados a segundo plano e que devem fazer parte da mensagem constante da igreja. Nós percebemos que existem muitos que já não pregam mais Cristo como a centralidade do Evangelho, e esse Cristo que morreu, e esse Cristo que ressuscitou, mas tem substituído o verdadeiro Evangelho por filosofias humanas, por teologias humanas, pensamentos, ideologias, e tem deixado a cruz de Cristo de lado. Eu quero fazer aqui uma observação que eu acho que ela é muito importante, porque a lição toda ela vai trabalhar essa questão do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado, e ela dá uma ênfase muito grande à questão da cruz de Cristo. E eu quero deixar uma informação, deixar algo, o meu ponto de vista, mas não necessariamente meu. Penso que é o que a Bíblia defende, que nós devemos ter um certo cuidado quando nós falamos da cruz de Cristo, porque há toda uma simbologia ao se tratar da cruz de Cristo, ter sempre em mente a mensagem da cruz não é idolatrar a cruz em si, pois ela não passava de um instrumento de maldição, de punição. Então a cruz em si ela não tem nada para oferecer ao homem. A cruz em si é algo vergonhoso, maldito. A cruz em si ela não traz nada para o homem, pelo contrário. Hoje, é claro, nós vivemos em um outro contexto, mas dentro do contexto romano, do contexto bíblico, e mais especificamente do contexto da morte de Cristo, a cruz era um instrumento de suplício, de martírio, que exatamente aqueles que eram levados, que chegavam até esse tipo de execução, eram porque considerava-se como as piores pessoas da sociedade. Então, ser morto numa cruz era exatamente ser maldito. Então, não havia nenhuma santidade, não havia nenhum mérito na cruz em si. Mas então, por que pregarmos a mensagem da cruz? Essa é uma mensagem, quando nós falamos da cruz, nós temos que ter em mente que sem aquele que morreu na cruz,
a cruz ela não tem nenhum valor para a nossa salvação. Então, deve-se entender, quando falamos mensagem da cruz, deve-se entender cruz aí como a obra de Cristo, como o próprio Cristo, e não o objeto de martírio em si. Por que isso é importante? É importante porque nós percebemos que há uma certa exaltação desse elemento, a cruz em si. Inclusive, se tivéssemos que tomar um símbolo do cristianismo, vamos dizer assim, da fundamentação do cristianismo em termos simbólicos, a cruz seria o maior símbolo. Se tivéssemos que eleger o símbolo do cristianismo, seria a cruz. Porém, deve-se ter muito cuidado no tocante à cruz para que nós não venhamos fazer uma leitura equivocada da cruz, como se quando nós falássemos da cruz, nós estivéssemos exaltando um objeto, exaltando um símbolo. Eu acho isso muito perigoso. Há um hino da harpa cristã que tem uma mensagem belíssima, quando ele diz, em um dos seus versos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então esse hino ele traz um entendimento muito profundo, que ele fala em amar a mensagem da cruz e não amar a cruz. Pois a mensagem da cruz, em última instância, no sentido pleno, é o próprio Jesus. A mensagem da cruz é a obra redentiva do Cristo que foi pregado na cruz. Então não é amar a cruz, é amar a mensagem, é amar aquele que entregou-se pela humanidade na cruz do Calvário. Então eu quero fazer essa observação para que nós tenhamos uma consciência de que a cruz, de fato, é apenas um símbolo. A cruz, de fato, ela deve nos remeter ao sofrimento de Cristo, mas não há na cruz em si nenhum poder, não há nenhuma bênção na cruz em si. Eu estou usando a dizer isso e pode chocar alguns, e eu não estou preocupado em chocar ou deixar de chocar alguns. Eu estou preocupado em expor aquilo que eu penso à luz da Bíblia, não porque necessariamente eu tenha ouvido de alguém que vender, que alguém tenha passado. Por que eu estou dizendo isso? Que me chamou a atenção aqui na lição, quando aí na lição do professor, há uma observação e também há no suporte, no subsídio teológico, algo que eu acho que faltou assim uma certa clareza, que parte do princípio seguinte: quando faz a afirmação, a cruz de Cristo, aqui é uma obra que cita a obra da qual essa citação aqui é tirada, e aqui o texto ele apresenta. Para ler mais, consulte o primeiro e o segundo, Coríntios, e aí vem os problemas da igreja e suas soluções, editado pela CPAD, página 28. Mas o que eu quero trazer aqui, deveria ter também citado aqui o autor em si, mas o que eu quero trazer aqui, a reflexão, antes de entrar na lição e nos textos, é quando esse fragmento aqui dessa obra apresenta o seguinte: a cruz de Cristo está cheia do poder de Deus. A cruz de Cristo está cheia do poder de Deus, porque foi o meio, a cruz de Cristo, o madeiro, foi o meio pelo qual Jesus realizou nossa salvação quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Eu encontro aqui uma série de equívocos, uma série de coisas que eu não concordo em absoluto. O texto ele é maior,
mas vamos tentar analisar aqui por fragmento, por oração, em cada período aqui e as orações dentro desse período textual. Primeira coisa, diz que a cruz de Cristo, ela está cheia do poder de Deus. Olha, a cruz, o madeiro em si que Cristo foi crucificado, não tinha poder nenhum. Era um madeiro como qualquer um outro madeiro. Não podemos dizer que lá nem tinha o poder de Deus e nem tinha o poder de Satanás. Era apenas um madeiro, uma árvore que foi cortada para se fazer um madeiro, para se construir uma cruz. Então, eu acho meio perigoso, uma vez que o texto aquele não explica a ideia da simbologia. Certamente o autor pensa na simbologia, mas eu acho um pouco infeliz a expressão quando diz que a cruz de Cristo está cheia do poder de Deus. Eu discordo plenamente. A cruz não estava cheia nem do poder de Deus e nem do poder de Satanás. A cruz era um madeiro. Quem de fato estava cheio do poder de Deus foi o Cristo crucificado na cruz. Então isso para mim é muito caro defender essa ideia. Aí na sequência do texto diz, para justificar a afirmação anterior, que a cruz de Cristo estava cheia do poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou nossa salvação, quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Não, a cruz ela foi um instrumento de martírio de Jesus, mas o meio pelo qual Cristo obteve a nossa salvação foi a sua própria vida, não foi a cruz. A cruz não foi o meio. A cruz foi apenas um instrumento que matou Jesus, que expôs Jesus ao vitupério, à vergonha. Mas eu não posso justificar que a cruz está cheia de poder, porque a cruz foi o meio pelo qual Jesus realizou a nossa salvação. Como se nossa salvação dependesse daquele madeiro, daquele pedaço de árvore. E ali foi o meio pelo qual houve alguma coisa espiritual que emanou daquele madeiro, que ali em contato com o corpo de Cristo trouxe salvação. Isso é absurdo, isso é totalmente inaceitável, segundo o meu ponto de vista. Então, para justificar que a cruz estava cheia do poder de Deus, aqui o fragmento textual diz que ela justifica dizendo que foi por meio dela que Jesus realizou a nossa salvação, derramando o seu sangue e morrendo por nós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz? Sim. Morreu na cruz por nós? Sim. Mas a cruz não foi o meio da nossa salvação. O meio da nossa salvação foi o próprio Cristo que morreu na cruz. E isso não pode ser alterado. Aí o próximo período diz o seguinte: tentar explicar a cruz, ou deduzir sua importância em termos de sabedoria e filosofia humana, implicaria furtá-la do seu poder. Ou seja, tentar entender a cruz pela sabedoria humana, pela filosofia humana, tentar entender a cruz por meios humanos, seria furtar o poder da cruz. Um outro absurdo. Não há nenhum poder na cruz. Seria furtar o poder da cruz, da sua capacidade de transformar os pecadores em santos. Certamente, aqui dentro de um contexto maior desse texto, aqui é só um fragmento que a lição traz, eu prefiro crer que o texto ele tenha um contexto maior, falando da cruz enquanto uma simbologia. Mas eu prefiro crer que não apresente a cruz como sendo um instrumento, vamos dizer assim, decisivo quanto participação da salvação do homem. Espero que não seja isso que o comentarista pensa. Eu que seria pensar seria fantasiar demais, seria
algo totalmente, vamos dizer assim, antibíblico. Seria algo totalmente inaceitável ver a cruz como sendo, tendo poder e com capacidade de transformar os pecadores. Jesus, sim, ele tinha e tem poder e tem a capacidade de transformar o pecador. Agora, a cruz de Cristo, aí nós vimos, por exemplo, no período da Idade Média, vendia-se pedaços da cruz, cravos que cravaram Jesus na cruz. É claro que não eram os legítimos, verdadeiros, mas e a própria cruz em si, muitos se aproximavam do madeiro e ainda se aproximam, como se aquele madeiro em si, ele tivesse o poder de aproximar o homem de Deus. Eu não estou negando a simbologia, o que a cruz nos remete. Não estou sendo ignorante quanto a isso. Quanto a eu não tenho nenhum apego à cruz em si, a ter em casa, em algum lugar. Para mim eu não vejo, para mim isso não tem muita importância para mim o objeto cruz em si. Mas eu não posso negar que a cruz, ela nos faz lembrar de morte. A cruz nos lembra de cemitério, nos lembra de sofrimento, e dentre os sofrimentos nos lembra do sofrimento de Cristo. Então, para mim, a cruz remeter à cruz, falar da cruz, apresentar a cruz, para mim só faz sentido dentro do verdadeiro cristianismo se mostrar como a cruz sendo uma lembrança, como sendo, vamos dizer assim, nos remetendo, que a cruz nos remete, que um dia alguém entregou a sua vida pela humanidade, e isso foi feito num madeiro, numa árvore que foi feito uma cruz, e nós nunca esquecermos o tipo de sofrimento que o nosso Cristo padeceu para a nossa salvação. Se lembrar da cruz, se falar da cruz, for sempre com essa intenção de nos lembrar do sacrifício da cruz, tudo bem. Mas ficar na cruz, pela cruz, como se nela houvesse poder, como se nós devêssemos continuar nos prostrando diante de uma cruz de madeira, de metal, seja lá de que ela seja feita, mas não nos prostrarmos diante de Cristo, isso para mim é uma tremenda heresia, uma tremenda fábula, algo que ultrapassa o ridículo teológico. Aí na sequência, e ainda desse fragmento textual, diz: é exatamente isso que os teólogos liberais estão fazendo hoje, ou seja, segundo aqui o comentarista, tentando tirar o poder da cruz. Certamente, em um contexto maior, ele deve estar falando que esses teólogos liberais estão querendo pregar um evangelho sem cruz. Certamente eu creio que ele deva estar querendo dizer isso. Mas é bom que se faça uma explicação para um leitor ingênuo não ser induzido a pensar que a cruz é um instrumento que faz parte da nossa redenção. É importante nós observarmos, em falar da questão da cruz, que há de fato, inclusive há uma música que eu acho muito, muito interessante, que é uma música do um conceituado quarteto, que é o quarteto Arautos do Rei, esse é o nome, aí um quarteto dos nossos irmãos em Cristo, da Adventista, e tem uma música que eu acho belíssima, belíssima, ela tem ela traz assim uma mensagem profunda, se entendida de forma bíblica. É quando aquela música ela conta a história de um garoto que havia se perdido da sua casa e ele não sabia mais como voltar para casa. E
por não saber mais como voltar para casa, ele teve que buscar ajuda. Não me lembro mais de quem necessariamente, mas o certo é, eu acho que é do Quarteto Arado do Rei, eu acho. Sei que é uma música adventista e muito, muito profunda, muito bonita, muito linda. Mas o certo é que a mensagem dessa música, ela vai dizer exatamente que então esse garoto, alguém pede a ele um ponto de referência, já que ele não sabia o endereço onde ele morava, e ele diz então que ele morava, eu estou, é claro, parafraseando, dizendo aqui com minhas palavras, que ele morava, que se mostrasse para ele onde ficava a cruz, ele conseguiria voltar para sua casa, para o seu lar. E aí a música, ela diz o seguinte: mostra-me a cruz e acharei o meu lar. Ou seja, aquele garoto certamente morava perto de uma igreja onde tinha ali uma cruz e era o ponto de referência do garoto quanto ao seu endereço. Então ele diz: olha, mostra-me a cruz que eu acharei o meu lar. Isso transportando isso que é a intenção da poesia dessa música. Mostra-me a cruz e eu acharei o meu lar. Nós sabemos que o homem, ele saiu de Deus, ele foi criado por Deus, nós saímos de Deus, o nosso lar é Deus. Porém, o homem, ele se perdeu por causa do pecado, ele se afastou de Deus por causa do pecado. E uma vez afastado de Deus, afastado da sua habitação, que é Deus, a única maneira deste homem voltar-se para Deus é através de Cristo, aquele que morreu, que foi crucificado e que ressuscitou. Então a ideia da música é exatamente dizendo o quê? Que só é possível o homem encontrar o seu lar, achar o seu lar, voltar para o seu lar, ou seja, voltar para Deus, por intermédio de Cristo. Nesse caso aqui, a cruz é uma referência, ou ela refere ao sacrifício de Cristo. Então, mostra-me a cruz, ou seja, mostra-me Cristo, e eu voltarei para Deus. Então, esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, e deve ser o evangelho que toda igreja deva pregar. Porque um evangelho sem cruz, ou seja, diga-se cruz, diga-se Cristo, um evangelho sem Cristo não é evangelho. Então, nesse sentido, um evangelho sem cruz não é um evangelho de salvação, mas entendendo cruz como uma referência ao sacrifício que ali foi realizado por nós, por toda a humanidade. Então, esse esclarecimento eu acho que é muito necessário nós observarmos, mesmo porque o título da lição fala Jesus e este crucificado. A mensagem do apóstolo era a mensagem sobre esse Cristo crucificado. O texto áureo da lição, aí entrando aí na lição, nos diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esse é o texto áureo que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, que vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo agora. A verdade prática, ela nos apresenta: o Cristo crucificado é o centro da mensagem da cruz. Exatamente. É a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, o Cristo crucificado, qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz não é a mensagem que há poder na cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de que há poder no sangue vertido na cruz. A mensagem da cruz é a mensagem que mostra exatamente que na cruz estava morrendo a sabedoria encarnada, a sabedoria que se tornou carne, o verbo que se tornou carne e morreu pela humanidade. Esta é a verdadeira mensagem da cruz que nós devemos pregar.
Portanto, fique bastante atento àquilo que você tem ouvido como o evangelho de Cristo, mas que é um evangelho sem cruz, ou seja, um evangelho sem Cristo. Primeiros Coríntios, há 2 textos aqui que a lição ela nos apresenta para a leitura bíblica em classe. É 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 25, depois o capítulo 2, o verso 1 até o verso 5. Vou ficar só nesses textos, porque eu não quero adiantar outros textos, para não correr o risco de entrar em outras lições. Então, o que nós temos aí em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a seguir. Verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está aqui ensinando aos irmãos, aos coríntios, dizendo o seguinte, que a mensagem da cruz, qual é a mensagem da cruz? Que o Salvador da humanidade foi um ser, foi um homem que morreu numa cruz. Essa mensagem da cruz, Paulo está dizendo que é uma loucura para aqueles que perecem, ou seja, para aqueles que não têm Cristo, que não foram alcançados por Cristo, dizer que a nossa salvação, ela consiste em abraçar, em crer em um homem que morreu na cruz, sendo a cruz um lugar de maldição, sendo a cruz um instrumento separado para aqueles que eram amaldiçoados, considerados malditos na sociedade. Então essa mensagem da cruz, não da cruz em si, mas de alguém que conquistou a nossa redenção lá na cruz, é uma loucura. Mas na verdade, Jesus, a cruz, foi, vamos dizer assim, o ápice da demonstração pública da obra que Cristo conquistou em si mesmo. A nossa salvação foi conquistada em Cristo. O juízo de Deus, a ira de Deus, ela recaiu sobre Cristo. A cruz fez parte do juízo de Deus, sim. Foi um instrumento de martírio, sim. Mas o mérito todo está em Jesus e não na cruz. Portanto, o que Paulo está dizendo que essa mensagem da cruz, que é Jesus, pregar um Salvador que teve que morrer crucificado, que teve que submeter-se à morte, e é uma morte de cruz, isto é loucura para os que perecem. Porém, para os salvos, isso é exatamente o poder de Deus. Porque Cristo, ao ser levantado na cruz, a Bíblia diz que ele atrairia todos para si. Por que ser levantado na cruz? Porque Cristo, não bastava Cristo nascer, cumprir seu ministério. A cruz vamos dizer assim, é a finalização da obra terrena de Cristo, porque ali ele morre e depois da morte ele é ressuscitado. Então a etapa material, a etapa exigida pela lei, o sangue, a oferta, o sacrifício, ele é totalmente cumprido, ele é totalmente alcançado na cruz. Então, nesse sentido, a cruz é o ápice da obra de Cristo no tocante à publicidade da salvação, a materialização da salvação. Porém, a obra de Cristo, a obra redentiva de Cristo, ela não termina na cruz. A cruz é exatamente, eu diria que o penúltimo passo para que a nossa salvação ela seja conquistada. Ela não é o último passo, ela é o penúltimo passo. Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, toda a nossa fé seria vã. Não teríamos nenhuma vantagem em relação
aqueles que pregam, que apresentam os seus deuses, mas os quais morreram e não puderam ressuscitar, e não puderam garantir nada para os seus seguidores. E o Cristo que nós pregamos é um Cristo que prometeu que morreria, e ele cumpriu, mas que também prometeu que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo, ela é exatamente o ápice da nossa salvação. Ou seja, a conquista completa da salvação do homem por meio de Cristo não se encerra na sua morte na cruz, mas encerra exatamente, conclui-se exatamente na sua ressurreição. Ali a nossa salvação estava totalmente completa, foi totalmente alcançada. O preço foi pago não só na cruz, o preço foi pago na cruz, mas a garantia de que de fato Cristo não foi uma farsa, foi exatamente a sua ressurreição. Portanto, é isso que Paulo está dizendo, que é loucura para os que perecem, para nós é poder de Deus. E aí o verso 19, porque está escrito, aí já Paulo falando da loucura dos que perecem e contrapondo com o poder de Deus, ele diz no verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, através da loucura da cruz, através da salvação por meio de alguém que teve que encarar, que teve que morrer na cruz, Deus, através de Jesus, dessa loucura, vamos dizer assim, ele estaria destruindo a sabedoria dos sábios, porque o sábio não compreenderia que Deus é isso. Que Deus que se torna tão fraco a ponto de morrer na cruz. Que Deus que se humilha tanto a ponto de morrer numa cruz. Então isso não é entendível para o sábio desse mundo. Por isso que o texto diz aqui, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei e acabarei com a inteligência dos inteligentes. Porque o sábio e inteligente deste mundo não conseguem, sendo redundante, conceber que o nosso Salvador é aquele mesmo que morreu há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Não conseguem conceber isso. Aí o verso 20 diz o seguinte, onde está o sábio? Perguntando, onde está o sábio? Onde está o escriba? Que o sábio, o escriba, que era um grande sábio, grande entendido da lei, da Torá, onde está o inquiridor deste século? Aquele que vai inquirir, que vai julgar, que vai debater, que vai arguir quanto a esse mistério, a esta loucura que é a salvação, que é a cruz de Cristo, que é um Cristo crucificado. Então, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Eu acho esse ponto aqui muito interessante, por quê? Porque a sabedoria deste mundo, ela se tornou louca diante da sabedoria divina, que aqui é uma pergunta retórica, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É uma pergunta mais retórica. É exatamente por quê? Porque uma vez que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e que por meio dessa loucura Deus estaria destruindo a sabedoria dos sábios e aniquilando a inteligência dos inteligentes. Então Paulo aqui pergunta então, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, a sabedoria do mundo se tornou louca porque ela não consegue compreender a sabedoria divina. E a ideia aqui do louco é daquele que não sabe discernir dentro do nosso campo de realidade.
Então aqui Paulo ele faz essa pergunta: onde é que está a sabedoria? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, a sabedoria divina não confundiu a sabedoria deste mundo? Ou seja, afirmativamente falando, Paulo está dizendo que a sabedoria divina confundiu a sabedoria humana, por isso que ela se tornou louca. Aí na sequência do texto, verso 21, depois que ele faz essas perguntas, ele coloca o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus, ou seja, na sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Ou seja, pela sabedoria do homem, o homem não conseguiu alcançar a sabedoria de Deus. Que é o que ele está colocando, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Em Cristo, o homem não conheceu a Deus por meio da sua sabedoria. Por quê? Porque era uma sabedoria inalcançável, que era o próprio Cristo. Uma vez que ele via a sabedoria de Deus como loucura, não, isso aí é uma loucura, isso é um absurdo. Então a sua sabedoria não foi capaz de compreender a sabedoria de Deus, que era o próprio Cristo, que morreu e ressuscitou. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ele fecha aqui esse texto. Desculpa aí, de vez em quando está... Creio que vocês já perceberam que sempre que eu estou tossindo, fazendo alguma coisa, porque de fato eu tenho um problema na garganta muito sério, pelo fato de já trabalhar aí com ensino, também com música e ser professor, aí já fazendo um total de mais de 30, quase 35 anos, ensinando, cantando, tocando, pregando, dando aula. E aí, de fato, é meu instrumento de trabalho, meu instrumento de servir a Deus. Ele já está um tanto quanto desgastado, mas ainda dá para o gasto. Bem, então, o texto aqui ele vai dizer exatamente que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa loucura da pregação, essa mensagem que o sábio do mundo não entende, é essa mensagem que nos alcançou, essa mensagem que alcança aquele que de fato quer ter um encontro com Cristo, um encontro salvífico. Aí no verso de número 22, ele diz o seguinte: porque os judeus, eles pedem sinal. Ou seja, os judeus, eles esperavam um Cristo, e um Cristo que os judeus esperavam era um Cristo que dentro daquele contexto viesse livrá-los do poder romano, pegasse na espada, que de fato viesse libertá-los, instalar já o reino. E ao invés disso, esse Cristo ensinava a dar o outro lado da face. Esse Cristo ia na contramão de tudo aquilo que eles esperavam. E por último, esse Cristo morre crucificado. Então, cadê os sinais? Cadê as provas? Cadê de fato o reinado desse Cristo? Então, os judeus pedem sinal. E os gregos? Os gregos buscam sabedoria. Aqui fala de dois povos: judeus, que seria o povo de Israel, aí, do qual Cristo nasceu, e gregos aqui é uma representação dos gentios, de todos aqueles que não são judeus, e ao mesmo tempo coloca gregos aqui, porque nós sabemos que os gregos, a Grécia, os gregos, de fato, são os pais da filosofia, do conhecimento a nível mais elevado. A filosofia, na sua sistematização, ela é grega. Então, aqui coloca dois povos aqui que representam a humanidade. Os judeus, que esperavam um Cristo, e agora vem um homem e morre na cruz.
Cadê o sinal desse Cristo? E aqui os gregos, que simbolizam exatamente a sabedoria do mundo. Então, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Qual a ideia aqui de sabedoria? A ideia aqui de sabedoria, olha, assim como os judeus não entenderam, pediam um sinal e não viram o Cristo que eles esperavam, da mesma forma, os gregos que buscam a sabedoria, uma vez que a própria palavra é filosofia, que ela é grega na sua sistematização, filosofia é philos, que é amigo, amante, sofia, sabedoria, o amante da sabedoria. Então, quando diz que os gregos buscam a sabedoria, isso está afirmando que os gregos buscavam uma lógica na salvação. Qual é a lógica de se pregar uma salvação que ela se resume no homem que morreu na cruz? Um Jesus lá de Nazaré, que foi humilhado, que foi exposto, que foi morto numa cruz como maldito. Que lógica, que sabedoria há nisso? Então, quando o texto diz aqui que os gregos buscam sabedoria, é que os gregos buscam lógica na mensagem que Paulo pregava, na mensagem que a igreja prega. Muitos buscam lógica. Mas como não tem lógica vocês falarem de um Cristo que morreu há tantos anos e vocês acreditarem, porque falaram que ele ressuscitou, porque tem um livro que está dizendo que ele vai voltar, etc, etc. Para o homem que ele não foi alcançado por Cristo, e Deus ele se revela aos simples, tudo isso de fato é uma loucura. Então daí os judeus, os religiosos, que aqui os judeus representam os religiosos, buscarem um sinal, e os sábios, que são os gregos, buscarem a lógica, buscarem a sabedoria. Aí o verso 23, mas nós pregamos, Paulo dizendo aqui, e isso é claro, deve ser a voz da igreja de Cristo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo que nós pregamos é o crucificado. Uma vez que Cristo aqui fala exatamente da ideia aqui do Redentor, daquele que vem redimir, o Rabi, o Mestre, o Cristo, nós pregamos um Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, vez que o seu rei, que eles esperavam, morreu numa cruz. Isso foi um escândalo para os judeus. Aqueles que apostaram que Jesus iria restituir o reino a Israel, iria vencer o Império Romano, e de repente a vergonha de Cristo ser crucificado. Então, para os judeus, Cristo crucificado é um escândalo. Escândalo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, ou seja, é loucura para os que buscam a lógica, os que buscam a sabedoria. E o verso 24 diz o seguinte: mas para os que são chamados, ou seja, aqueles que foram alcançados por Cristo, tanto judeus como gregos, aqui fala dos dois povos, tanto judeus quanto gentios. Grego aqui é uma representação de todos os gentios. Tanto judeus como gregos, mas para os que são chamados, mostrando que o chamado de Deus, a salvação, é tanto para judeus quanto para gregos, tanto para judeus quanto para gentios. Não há acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que dos dois povos, Deus fez um único povo, que é exatamente o seu corpo, a sua igreja, e não estou falando de religião. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o sinal que os judeus pediam, já que sinal é sala de poder, cadê o sinal desse Cristo para se levantar com poder e nos libertar do Império Romano? E os gregos, cadê a lógica? Ele vai dizer, Paulo vai fechar esse texto aqui com muita maestria, mostrando o quê?
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, já que os judeus pediam sinais, é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, já que os gregos buscavam a lógica, buscavam a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro capítulo aí que a lição nos apresenta, ou parte do capítulo, é o capítulo 2, os versos 1 ao 5, que nos diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, quando eu preguei o evangelho entre vocês, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E aí nós temos que eu quero parar aqui, abrir aqui um parêntese para fazer uma observação de quem era Paulo. Paulo nós podemos considerar dentro do campo teológico como o maior teólogo. Foi o maior ensinador, depois de Cristo, podemos dizer assim, em termos humanos. Paulo é o grande nome do cristianismo. É o grande nome, um homem muito sábio, tanto de uma sabedoria secular, uma sabedoria grega, filosófica, uma sabedoria da Torá, quanto uma sabedoria superior, ele vai dizer aqui à frente, é que ele recebeu do próprio Cristo, ele teve um encontro com o próprio Cristo. Mas nesse texto aqui em especial, nesse primeiro verso, quando ele diz que ele não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ele está dizendo que quando ele foi perante os irmãos, ele não tentou impressionar os irmãos com o conhecimento secular que ele tinha. Ele era um bom judeu, um grande fariseu, um grande mestre, conhecia muito da filosofia. Ele certamente tinha um conhecimento vasto do grego, do hebraico, do aramaico. E a sua intelectualidade, a sua erudição, ele poderia usá-la para poder fazer mente, transformar mente, conquistar pessoas, arrebanhar discípulos após si. Porém, ele é muito sábio e é muito sério com aquilo que ele está fazendo, com o chamado que ele recebeu da parte de Deus, porque ele diz que ele não usou da sua sabedoria, da sublimidade das suas palavras para entrar entre os irmãos. Aí ele vai no verso 2, ele vai dizer o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Ou seja, a mensagem que eu preguei para vocês não foi uma mensagem de autoajuda, não foi uma mensagem recheada de sabedoria humana para tentar mudar a mente de vocês, para vocês encontrarem uma lógica humana, para que vocês pudessem ser persuadidos por mim. Não, ele diz, olha, a minha preocupação, eu me propus apenas, tão somente, a apresentar o Cristo crucificado, aquele mesmo que eu seguia os seus seguidores, este que apareceu a mim ressurreto. Então eu vos preguei o Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado, melhor dizendo. Aí o verso 3 ele vai dizer, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ou seja, Paulo está dizendo que quando ele esteve entre os irmãos, ele não esteve como um maioral, como um grande intelectual, como chefe, como aquele que sabia de tudo. Muitos hoje se arrogam, acham que é o dono da teologia, é o dono que tem a chave para abrir e fechar as escrituras e que é o mais sábio de todos. Não, Paulo diz, olha, eu estive no meio de vocês em fraquezas, em temor me assombrava,
e em grande tremor. E me chama a palavra aqui tremor, que a fraqueza fala da sua fraqueza, da sua fragilidade enquanto humano diante da grande obra, do temor daquilo, da incerteza do seu dia a dia. E o tremor, ele tremia diante da responsabilidade que ele havia recebido da parte de Deus. O próprio Deus diz que ele iria aprender o quanto lhe custaria seguir a Cristo. Então Paulo usa essas palavras, ó, em fraqueza, temor e tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, ou seja, eu não entrei no meio de vocês tentando persuadir vocês por meio da minha inteligência, da minha capacidade intelectual. Nós sabemos que, infelizmente, existem muitos mesmo, que têm tentado cativar o povo, têm tentado arrebanhar multidões, porque se tornaram, ou pelo menos se acham sábios, são grandes eruditos, e hoje nós estamos aí, aqueles que se arrogam mentores de pastores, coach, e aí que dão palestra, que ensina como fazer uma igreja crescer, como conquistar, como fazer as pessoas se dobrarem a sugestões, a ter um público maior, a fazer com que o povo oferte, contribua, com que haja um progresso constante, um progresso material. Mas o grande problema é que esses coaches da vida, na sua maioria, esses mentores de líderes, eles praticamente estão envoltos, com raríssimas exceções, se é que tem alguma exceção, envoltos em fazer com que nós conquistemos reino neste mundo. O reino de Deus ele já é presente em nós através de Cristo Jesus. Mas a nossa pátria, o nosso alvo, o nosso objetivo, os nossos olhos não devem estar postos nesse mundo. Nós temos a cada dia mais pastores e igrejas secularizadas. Pessoas que não têm mais o coração em Cristo. Nós temos que ser pessoas que têm uma mente de homens modernos, hipermodernos, sim, mas que tenhamos um coração lá na cruz de Cristo. Coração lá no início da igreja, no início da nossa fé. E muitos estão precisando reconhecer de onde caíram e voltar à prática do primeiro amor. O evangelho ele não pode ser substituído pela minha erudição, porque eu estudei muito, eu me tornei assim tão especialista em pregar o evangelho, tão especialista em formar obreiros, em dar ferramentas para que as pessoas consigam conquistar os outros, para que as igrejas enchem, de modo que eles não precisam mais nem da direção do Espírito, eles não precisam nem mais ter vocação espiritual. Basta ter inteligência emocional, basta ter muita sagacidade, basta se desdobrar em uma oratória, em uma persuasão, receber algumas técnicas, viver em torno do reino deste mundo, eles conseguirão fazer grandes monumentos, grandes obras, montarem grandes empresas, grandes negócios, grandes igrejas, grandes templos. Mas, na verdade, eu confesso, eu aprendi isso, que o mundo ele não precisa mais de templos. O mundo precisa da igreja, não é de templos. O mundo está precisando da igreja. De uma igreja que, se ela pode congregar num lugar luxuoso, que congregue. Mas se ela só tem condição de congregar debaixo da ponte, ou debaixo de uma árvore, ou ao ar livre, que ela seja igreja em qualquer lugar. Nós sabemos que o cerco está apertando e a pandemia foi só uma gota d'água, onde de fato nós saberemos quem são os verdadeiros cristãos.
Tanto a pandemia no sentido de ter afastado muitos da fé e da comunhão com Cristo e também com o corpo de Cristo, tanto o corpo espiritual quanto o corpo no seu sentido social, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, dentro do contexto da pandemia, muitas manobras satânicas a nível da política, a nível da quebra de valores, esteve durante a pandemia sendo implantado, já havia, é claro, isso já estava em curso já há muitos anos, mas nessa pandemia nós temos visto que, de fato, aproveitou um momento de fragilidade mundial, onde está, como que de um dia para o outro, trocando valores milenares. E nós, enquanto igreja, nós temos que estar alertas, porque a igreja de Cristo somos nós. Não estou querendo dizer com isso que eu deva desprezar o templo, como muitos estão fazendo. Não, já tem culto online, então por que eu preciso ir à igreja? Eu, na minha leitura, hoje eu percebo que os cultos online, com as raríssimas exceções, tem irmãos que realmente não podem vir ao templo, não podem mesmo, por alguma comorbidade, por muitas dificuldades mesmo. Eu creio que para esses irmãos, os cultos online foi uma porta de escape que Deus deu, uma bênção. Mas, por um outro lado, o culto online hoje, para muitos, para a maioria, já é um desserviço. Mas não está pregando a palavra? Está. Mas, ao mesmo tempo, está deixando as pessoas acomodadas. Elas não querem mais viverem em grupo, irem para o templo. Eu não estou dizendo que há salvação no templo, em hipótese nenhuma. Não há salvação no templo, como não há salvação na cruz em si, mas só em Cristo. Mas nós somos seres sociais e, como seres sociais, nós temos que ter o nosso grupo social, a nossa sociedade para nos identificarmos e para crescermos e interagirmos enquanto grupo social. E a igreja ela é também uma sociedade, é um grupo social de pessoas que temem a Deus, que ajudam um ao outro, que partilham dos problemas, das alegrias, que comungam a mesma fé, as experiências. E tudo isso é fundamental porque a palavra de Deus diz que aquele que procura isolar, ele insurge, ele levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é sábio viver isolado. E nesse contexto de pandemia, onde se tem aí boa parte das igrejas tem transmitido os cultos, o que é uma bênção, mas para muitos isso já se tornou um problema. Você sabe muito bem que você já deveria ter voltado para a igreja, no sentido de congregar. Você está em Cristo, amém, espero que ainda esteja, mas já daria para voltar a congregar. Me faz lembrar aqui, de um momento, quando Deus trouxe uma peste entre o povo de Israel, que foi a peste das serpentes, e muitos morreram ao serem ali picados ou mordidos pela serpente. E ali Deus ordena que seja levantada uma serpente de metal que simbolizava, ali apontava para o Cristo que seria levantado no futuro no madeiro. E todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam sarados, não morreriam. E de fato foi uma bênção aquela imagem, aquela serpente, aquele símbolo. Mas a Bíblia diz que com o passar dos anos, chegou um momento que o povo começou a adorar aquela serpente e ela teve que ser destruída. Então nós temos hoje, aqueles que exercem liderança na igreja, tem que pensar bem em relação até que ponto, até onde é válido, a depender do seu público, a questão das lives, desses cultos transmitidos. Não que deva necessariamente deixar de transmitir, mas eu penso que deva ter um direcionamento, um certo cuidado, algum mecanismo de que esses irmãos que estão aí deitados em berços esplêndidos, eles acordem para a realidade, a necessidade de voltarem a congregar. Porque é loucura viver isolado. Isso em qualquer grupo.
O homem não foi feito para viver isolado. E isso é independente de religião. O homem é um ser gregário. O homem tem que viver em grupo. O homem ele tem que se identificar num grupo. Se eu não me identifico, se eu deixo de, vamos dizer assim, de dar uma importância a esse grupo que nós chamamos de igreja, necessariamente eu precisarei de um outro grupo para me enturmar, porque eu tenho necessidade de viver em sociedade. E é perigoso quando eu substituo os meus irmãos na fé. Essas reuniões em grupo é perigoso. Quando eu substituo isso por quem sabe, por um grupo para fazer uma caminhada, para fazer um passeio ciclista, um passeio de moto, para poder, quem sabe, pescar. Estou dizendo que nada disso, não estou dizendo que isso seja ruim. Eu mesmo gosto muito de pescar. Se eu pudesse, eu pescava toda semana. Mas eu sei também que toda semana eu preciso congregar, eu preciso de meu grupo. Eu me identifico, que identifico os meus valores. Eu tenho percebido que muitos a pandemia não acabou, mas está aí, pelo menos, os índices de contaminação têm diminuído. E muitos não podem, dizem não poder, ou nem sequer dizem, não congregam mais, mas podem sair passeando, podem sair fazendo caminhada, podem estar numa praia, podem, no caso, pedalar, podem ir para academia, podem ir para todos os lugares, menos para a igreja. Então isso é perigoso, porque você está trocando o seu grupo social, que deveria ser seu grupo por excelência, que é o grupo de irmãos na fé, você está substituindo por outro grupo. E isso, em parte, devido ao conforto de estar no seu lar, ouvindo um culto online, ou pelo menos dando um like lá para dizer que está ali, se é que de fato está acompanhando alguma coisa. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Portanto, para não divagar e não fugir aqui do texto, Paulo ele vai dizer exatamente isso. Olha, a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu entrei nessa questão exatamente mostrando o quê? Que muitos agora têm usado de meios, de mecanismos, de técnicas aí da psicologia, de técnicas aí do universo coach, de ideologias, têm usado de tudo isso para tentar atrair o povo para si, mas muitas das vezes coloca-se em xeque a conversão, o verdadeiro compromisso, a verdadeira relação que essas pessoas têm com Deus. E isso ficou provado exatamente nisso que eu acabei de argumentar, na pandemia. O cerco está apertando e há de apertar mais. É necessário que você tenha muito cuidado com a tua conduta diante de Deus. Aí na sequência do texto, aí ele coloca, já fechando aqui, então a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, apesar de Paulo ter sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o que Paulo falava para os irmãos era algo que fazia sentir no espírito, no coração dos seus ouvintes. Eram palavras envolvidas com o poder de Deus. Isso, para mim, eu acho algo tão importante, porque quantas das vezes nós vemos pessoas que dão um discurso bonito, fala, tem uma oratória bonita, muito bem alinhada, palavras rebuscadas, mas que não te tocam. Você vai na igreja, não vê, parece que é uma eternidade até mesmo para acabar o culto. Às vezes são coisas até bonitas, ali parece que é uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula faz voltar no tempo, mas não toca no teu espírito, não te leva para mais perto de Deus. Então o que Paulo está colocando, que ele não queria persuadir os irmãos com a sua sabedoria, mas ele levava o poder de Deus à demonstração do Espírito Santo. Aí o verso 5, fechando aqui, diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus.
É aqui eu pergunto para você: a tua fé está apoiada em quem? Já parou para pensar? Será que a tua fé não está apoiada no teu pastor, no teu apóstolo, no teu coach, no teu mentor, naquele teu pregador preferido, naquele pregador midiático que você nem conhece, nem sabe a procedência? Em quem está firmada a tua fé? Porque Paulo aqui, ele fez questão de apresentar que o interesse dele é que a fé dos irmãos não estivesse apoiado em sabedoria humana, mas no poder, ou seja, que eles fossem alcançados e transformados pelo poder de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, tem muitos aí que eles estão apoiados, que eles estão na igreja, que eles dizem ser evangélicos, mas que eles estão firmados no homem. E aí tudo que o homem manda fazer, ele faz, mas no dia que esse homem cair, eles cairão junto. No dia que eles não puderem mais ter a mentoria desses homens, ou no dia que esses homens que têm que estar reinventando a roda todo dia para continuar atraindo o povo, eles deixarem de ter criatividade, ou o povo começar a percebê-los malandros demais, eles já não terem muito como atrair, certamente boa parte dessas pessoas elas vão voltar para o mundo de onde elas saíram. Ou ficarão frustradas, ou irão culpar a Deus, achando que Deus as abandonaram, porém elas nunca tiveram de fato um encontro com Cristo. Elas foram convencidas e tinham a sua fé apoiada em palavras de homem, em discurso humano, mas não no poder transformador da palavra de Deus e do próprio Cristo, que é a palavra por excelência. Então pense muito bem nisso, que era isso que Paulo pregava, um Cristo morto, mas também um Cristo ressuscitado. Bem, já foi aí 1h07, eu vou agora entrar na lição, quer dizer, já estou na lição, entrar no comentário da lição. Aí tem algo bem interessante que eu acho que vale a pena nós analisarmos na lição como um todo, que mostra aqui que nos dias de Paulo nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. A maioria não acreditava. Como pode ser o Filho de Deus e ser crucificado? Isso, para os judeus, era uma loucura, e como também para os gregos. Para os judeus isso era uma blasfêmia, e para os gregos isso era ilógico, isso era uma loucura. Aí a introdução da lição, vou procurar ser rápido agora, nos apresenta o seguinte: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gregos. Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central do Evangelho, da mensagem de Paulo. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que destacam em suas cartas, nas cartas paulinas. Expressões como Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, que não basta ser crucificado, não basta ter sido enterrado, ele ressuscitou. Nessa lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto na nossa vida espiritual e pessoal. Primeiro tópico: a centralidade da pregação de Paulo. Esse é o primeiro tópico. O primeiro subtópico desse tópico: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo, como já falei, sem sombra de dúvida. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs.
Embora Paulo não tenha vivido ou convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, como o próprio Paulo ele diz em Gálatas, capítulo 1, verso 12. Paulo vai dizer exatamente isso. Gálatas, capítulo 1, verso 12. Olha o que Paulo nos diz aqui em Gálatas 1:12. Ele diz: porque não o recebi, falando do evangelho, ele vai dizer no verso 11, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, ou seja, por outro apóstolo, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então aqui o que Paulo está colocando é exatamente que o Jesus que o chamou foi desse que ele recebeu a revelação e pregava o evangelho. Ele foi chamado para pregar o evangelho sem se opor aos ensinamentos, é claro, dos demais apóstolos que conviveram fisicamente com Cristo. Por intermédio desse ministério, judeus, ou seja, do ministério de Paulo, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo era o Cristo crucificado. Essa era a manifestação da sabedoria. Por meio do evangelho pregado por Paulo, eles ficaram sabendo que a manifestação da sabedoria de Deus era o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver o crucificado, o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Então, Paulo pregava o Cristo crucificado como sendo a sabedoria de Deus, a salvação de Deus para o homem. Também no subtópico 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo nós lemos, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Dizer que aquele que morreu na cruz era um Deus que salvava a humanidade, aquilo ali era uma blasfêmia, era uma loucura, era uma afronta tanto a religiosos, de modo geral, e aos judeus, quanto aos filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Ou seja, olha, mas através de uma execução romana, aqui está sendo consumada essa parte importante da salvação, que é a morte de Cristo. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e de morte. Eles não entenderam. Aí o subtópico 3. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis e o levante de Jesus como seu salvador, libertador do poder romano, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem da cruz. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade. Era uma mensagem simples e, vamos dizer assim, que contrariava a retórica filosófica. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Louvado seja Deus. O segundo tópico nos apresenta expressões-chave na doutrina de Paulo. Isso é muito importante, esse ponto. Aqui, esse ponto vai apresentar 3 expressões-chave na mensagem de Paulo, que é o Evangelho de Cristo, esse Cristo crucificado
e esse Cristo ressuscitado. Nós temos que pregar a mensagem, o evangelho tem que ser o evangelho de Cristo. Esse Cristo tem que ser aquele Cristo que morreu por nós, mas também tem que ser o Cristo que ressuscitou. Então, o que nós temos aqui? O Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, o Evangelho de Cristo, por exemplo, em Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra evangelho no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Qual a mensagem? O Evangelho de Cristo. É central nos ensinamentos de Paulo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa o quê? Boa nova, boa notícia. Louvado seja Deus. Boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova de sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é poder de Deus. Poder para salvar. Então, daí ele fazer questão de pregar o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho segundo Paulo, é o Evangelho de Cristo. Também ele pregava o Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, ou seja, vocês não viram Cristo sendo crucificado diante de vocês, Gálatas. Vocês testemunharam que Cristo ele foi crucificado. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, os apóstolos afirmavam que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Cristo, o crucificado. Foi aquele que apareceu aos discípulos, a mais de 500 irmãos, e que apareceu a Paulo a caminho de Damasco. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecadores deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Ou seja, nós devemos insistir em pregar o Evangelho de Cristo e esse Cristo crucificado. E para fechar aqui, o Cristo ressurreto, para fechar esse ponto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Isso aqui eu chamo a tua atenção. Em vão seria a cruz, em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo se Cristo não houvesse ressuscitado. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação que não foi concluída na cruz. Na ressurreição é que a obra foi totalmente concluída.
consumada a nossa libertação na ressurreição de Cristo do domínio e a nossa justificação do domínio do pecado e a nossa justificação diante de Deus. Logo, a relação entre cruz e túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a cruz e a ressurreição formam uma unidade. Não basta pregar que Cristo morreu. É necessário que preguemos que ele ressuscitou. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e ao mesmo tempo o ressurreto. E aí é interessante porque 1 Coríntios capítulo 15 é algo muito, muito importante nós lermos. 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, o verso de número 14, ele vai nos apresentar o seguinte, ó: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E no livro de Romanos, capítulo 4, verso de número 25, também um texto, eu acho, dos textos mais belos e mais importantes para mostrar a importância da ressurreição de Cristo, que não bastava ele ter morrido, seria uma obra incompleta. Por isso que eu falei que a cruz foi o ápice do cumprimento da missão de Cristo no tocante à parte, vamos dizer assim, humana, do sofrimento, da missão aqui na Terra. Mas no plano espiritual era necessário que ele ressuscitasse para mostrar que era Deus e que de fato ele conquistou a nossa redenção. Então olha o que nos diz Romanos 4, 25. Mas também, 25, vou ler o 24, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, a Deus é claro, o qual quem? Jesus foi entregue aqui é a ideia de crucificado, foi entregue por causa das nossas transgressões, algumas versões vai dizer por causa dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus ele morreu para perdão dos nossos pecados. Como tinha pecado contra Deus, Jesus morreu para perdoar. Só que ele nos perdoou dos pecados. Mas que garantia nós teríamos diante de Deus se Cristo permanecesse morto? Então o texto diz que, de fato, era necessário derramar sangue para que houvesse remissão de pecado. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, e ele foi até a cruz. Jesus morreu, segundo o texto aqui de Romanos, o qual foi entregue, foi morto por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, se Cristo não ressuscitasse, nós continuaríamos perdidos. Por quê? O homem não pode chegar diretamente a Deus. A Bíblia diz que o pecado tornou o homem inimigo de Deus. O único meio do homem se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. Eu costumo usar a metáfora que Jesus, só metaforicamente falando, Deus nos vê através de Jesus. É como se Jesus fosse o óculos de Deus para nos ver. Então o homem jamais ele poderia se apresentar diante de Deus, por exemplo, não, olha, Jesus veio aqui, ele morreu e eu já estou salvo, porque ele prometeu. Mas se ele não ressuscitasse, toda a nossa fé seria vã. Então Jesus ele morreu para nos perdoar, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está diante de Deus, que nós temos um advogado para com Deus, que é Jesus. E é através de Jesus Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Justificados pela fé mediante o sacrifício de Jesus. Então, muitos ídolos morreram, muitos deuses morreram, mas continuam mortos. Eles não podem garantir a salvação dos seus seguidores. Mas o Deus que nós pregamos, que é loucura para os que perecem, ele morreu sim,
mas ele ressuscitou e ele está diante de Deus. E ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é a garantia da nossa justificação. Portanto, lembre disso, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. E hoje Deus nos vê através de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo veio formar um corpo, o seu corpo. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Deus não reconhece nenhum ser humano como filho, espiritualmente falando, se ele não estiver em Cristo. Deus só reconhece aqueles que são reconhecidos, por sua vez, como participantes do corpo de Cristo. E quando eu digo corpo de Cristo, eu não estou dizendo de religião, não estou dizendo igreja, não estou dizendo nenhuma denominação, estou falando do corpo espiritual de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último tópico da lição, nós temos o seguinte: os efeitos da mensagem da cruz. Qual o primeiro efeito? Uma vida no poder de Deus. Aqueles que morreram com Cristo e que ressuscitaram com Ele, eles vivem agora no poder de Deus. Aqueles que morreram, o velho homem, e renasceram, nasceram de novo, que é o único meio do homem, que todos os filhos, todo homem é filho de Deus, sim. Deus é o Pai de toda a criação, mas toda a criação pecou e morreu. E agora é necessário que o homem ele seja regenerado, ele seja revivido através de Cristo Jesus. Então, a única possibilidade do homem se tornar filho é por meio da adoção. E essa adoção é por meio do sacrifício de Cristo. Então, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Eu fui transformado. Nós somos transformados e você pode ser transformado pelo poder do Evangelho do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. É através desse Evangelho que você pode ser transformado. Ainda que você, ou mesmo que você, ou apesar de você fazer parte também de uma igreja, de uma religião. O subtópico 2, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, a sabedoria deste mundo exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela, que é a sabedoria de Cristo, da cruz, aquela nos faz prostrar diante de Deus, uma vida humilde. Reconhecer a nossa miséria e descobrir descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Eu sempre costumo dizer que no reino de Deus, aos pés da cruz, só há lugar para servo, não há lugar para senhores. Seja quem quer que você seja. E o terceiro e último subtópico, uma vida na dependência do Espírito Santo. Então, os efeitos da mensagem da cruz, uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida na dependência do Espírito Santo. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter em plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no poder do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer as coisas de modo que glorifiquemos a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do
Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos guia até Cristo. E a conclusão da lição nos apresenta o seguinte: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a mensagem da cruz, ela não pode, grave isso, a mensagem da cruz, ela não pode ser confundida com a cruz em si. A mensagem da cruz não pode ser confundida com a cruz madeiro. Ou seja, a cruz é um símbolo. Então, a simbologia da cruz, ela fala mais alto do que a sua materialidade. Então, a simbologia, aquilo que a cruz nos remete ao Cristo, ao sacrifício, a oferta que nela foi consagrada, é bem maior, tem mais validade, ou tem a única validade, em detrimento da materialidade do madeiro em si. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender a mensagem da cruz. E aí me faz lembrar de uma música muito cantada no passado, de Chico Carvalhais, quando diz que a cruz foi a mais pesada. Por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Lê do engano. A cruz, o madeiro em si não foi o mais pesado. Madeiro não havia, dentro dessa metáfora, não posso dizer que os nossos pecados estavam dentro do madeiro, não. Nossos pecados foram lançados em Cristo. Não foram lançados no madeiro. Então a cruz não era mais pesada. O que era mais pesado era o próprio anular de si mesmo. Era entregar a sua própria vida. É assumir o meu lugar. E quando eu falo assumir o meu lugar, não é necessário que a gente tenha um equívoco quanto a isso. Eu não diria nem assumir o meu lugar. Era me salvar, que seria a palavra mais ideal. Então Cristo, ele não morreu por mim. No sentido assim, ou melhor, Cristo não morreu em meu lugar. Cristo não morreu em meu lugar. Porque se eu digo que Cristo morreu em meu lugar, isso me leva ao entendimento de que o homem poderia morrer por si mesmo e alcançar a salvação. Então, Cristo não morreu em meu lugar. Cristo morreu por mim. É muito diferente. Cristo não morreu no teu lugar. Cristo morreu por ti. Porque condenado você já estava, e você não tinha como morrer, como se salvar. Você já estava morto. Nós já estávamos mortos. Nós já estávamos condenados. Então Cristo não morreu no nosso lugar. Cristo morreu por nós para nos resgatar da morte. Valorize a mensagem da cruz. Valorize o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado. Valorize a graça de Deus enviada ao mundo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração, que você escute esse vídeo com bastante atenção, compartilhe, se possível grave os nossos vídeos, porque do jeito que a coisa está indo, ninguém sabe até quanto tempo nós poderemos estar fazendo um trabalho desse aí no YouTube. Certamente haverá algum momento onde esses vídeos certamente serão tirados do ar, ou serão censurados, ou tudo hoje é visto, tudo que é de valores estão sendo trocados. Então eu sugiro que você grave e você aproveite o momento quando nós temos ainda esse pouco de liberdade para falar do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor, eis por nós, em nome de Jesus. Amém.